Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando, hoje é quarta-feira, dia 28. Estamos começando o nosso Momento Bom Samaritano, né? Então vamos ver aí. Hoje a gente tem uma mensagem interessante, sabe? Tem uma mensagem aqui que é interessante, porque às vezes as pessoas não notam essa mensagem. As pessoas às vezes nem assim se tocam, né? Fora que hoje também é dia de São Judas Tadeu, um santo muito querido aqui na nossa região, né? Nós aqui temos uma paróquia, que é São Judas Tadeu, né, que fica aqui pertinho da nossa paróquia, que é Cristo Redentor, e que é uma paróquia muito querida pela nossa comunidade, né? Então hoje é um dia assim, aliás, eu nem espero encontrar muita gente da minha comunidade hoje na live, porque é bem capaz de ter vários indo lá, né? Mesmo com a epidemia, com todo o cuidado, eles vão dar um pulinho lá, porque é muito comum. A nossa relação com a comunidade de São Judas é uma relação muito forte, muito próxima, né? Então, hoje vai ser uma live diferente, né? Então, vamos esperar o nosso tempo habitual para a gente poder fazer a live, né? A gente ter aí essa coisa. Então, vamos esperar mais um pouquinho, né? Uma coisa assim que a gente vai falar sobre a comunidade do reino, né? Bernardo, eu nunca ouvi esse termo, eu também não. Esse termo surgiu hoje, né? E aí, quando a gente fizer a nossa reflexão, a gente vai ver o porquê dessa reflexão, porquê desse motivo. Oi, André. Paz e bem, André. Boa tarde. Como é que você está? Chegou mais alguém? Djalma, Doraci, paz e bem. Fátima, paz e bem. Tá vendo? É por isso que eu nunca começo assim de cara, não. Sempre dou um tempinho, porque sabe como é que é, né? Eu mesmo hoje estava resolvendo 16 coisas ao mesmo tempo. Oi, Carla, paz e bem. Estava resolvendo umas 16 coisas ao mesmo tempo, né? Tive dificuldade de entrar na hora, sabe, pessoal? Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, né? Mas a gente vai fazer uma reflexão interessante hoje. Hoje tem um assunto aqui bastante interessante, né? Oi, Denise, paz e bem. Né, tem umas coisas, né, que vale a pena a gente rever hoje, sabe? Acho que tem umas coisas legais pra gente trabalhar, né? Tem umas coisas muito legais. Algarte, parabéns, paz e bem, aliás. Né? Não é você que... É um outro Fernando que faz aniversário hoje. Entrou o Fernando, já, pai, parabéns. Não, não é o Fernando Algarte que faz parabéns hoje, não. Mas ele merece paz e bem, como todos.
Aliás, paz e bem é uma saudação tão bonita, né? Para pensar. Bom, vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Bom, quem viu a minha chamada, né? Quem viu a chamada que eu fiz, né? Viu que eu falei da comunidade do reino, né? E assim, é interessante, né? Alguns aspectos são muito interessantes que a gente deve observar, né? Primeiro, e aqui eu acho que é interessante a gente pensar, porque isso para mim tem a ver diretamente com a forma como a gente se relaciona na igreja. Por isso que é importante essa discussão, né? A comunidade do reino, né, é uma comunidade que vai sendo formada a partir do momento que Jesus surge no mundo, né? Ele começa a formar essa comunidade, ela vai ganhando um corpo maior, né? Mas a gente tem a tendência a colocar coisa nessa comunidade que é uma coisa muito nossa, né? A gente tende a criar uma hierarquia nessa comunidade que nada tem a ver com a hierarquia que Jesus cria na sua comunidade, né? E isso é um problema, porque isso acaba levando a uma deturpação de tudo que Jesus quis que nós víssemos no mundo. É interessante o que eu estou falando, né? Por quê? Porque as pessoas, elas trabalham a coisa assim de uma forma muito diferente, né? Se você olhar bem, você tem aqui 3 círculos em volta de Jesus, né? O círculo dos apóstolos, o círculo dos discípulos e o círculo da multidão, né? E eu pergunto a vocês, qual é o círculo mais importante? Se vocês fossem responder para mim agora, assim, sejam sinceros, entre os apóstolos, os discípulos e a multidão, né, que são os 3 círculos que estão em volta de Jesus, qual o círculo mais importante? E é interessante porque eu tenho certeza que
a maior parte vai achar que o círculo mais importante é o círculo dos apóstolos. Né? E eu vou dizer para vocês que durante muito tempo na minha vida, eu achava que o círculo mais importante era o círculo dos apóstolos. Mas, na verdade, o círculo mais importante é o círculo da multidão. Mas, Bernardo, o círculo da multidão? Bernardo, alguns que estavam ali sequer acreditavam, talvez, que Jesus fosse Deus, talvez estivessem lá buscando a cura deles. Aliás, eu acredito que boa parte dos 3 círculos não acreditava ainda que Jesus era Deus. Mas vamos entender um pouco essa organização para a gente poder entender o que eu estou falando para vocês. Né? A multidão não seria a igreja como um todo? Sabe, Carla, as pessoas tendem a querer representar, né, esses 3 círculos, e assim eles falam assim: os apóstolos são os bispos. Antes do Concílio Vaticano II era fácil, os discípulos eram os padres. Depois do Concílio Vaticano II, eles fizeram assim: o apóstolo é o bispo, os discípulos são os padres, alguns colocam os diáconos, outros esquecem que os diáconos existem. E eles colocam a multidão como o que não é clero. Né? Mas justamente porque você quer estruturar isso numa forma hierárquica, é uma visão eclesiástica da igreja. Né? E a gente vive aqui, eu vivo dizendo que a gente está numa comunidade eclesial, não numa comunidade eclesiástica. Né? E eu vou explicar para vocês, tentar explicar isso para vocês, porque acho que isso é uma coisa importante da gente entender. Né? A primeira coisa, apóstolo não é uma palavra que Jesus criou. Tá? Que Jesus não desceu do monte depois da oração e falou assim: eu vou criar a palavra apóstolo. Não. Apóstolo já existia naquela sociedade. Né? A palavra apóstolo significa aquele que fala por. Né? Mas a melhor tradução seria enviado. Os apóstolos seriam os enviados. E aí vocês vão dizer: Bernardo, mas está certo, porque Jesus enviou 12, 2 a 2, né? Ele enviou 12, está falando 12, está certo, esses são os enviados, eles são os melhores, Jesus enviou eles. Mas as pessoas se esquecem que existe uma descrição nos evangelhos que Jesus enviou outros 72. Então Jesus não enviou só esses 12. Né? Jesus enviou outros 72. Né? E aí a gente fica numa situação complicada, né? Porque, oi Maria Alice, paz e bem, né? Porque como é que fica esse negócio? Os enviados são os 12 ou os enviados são 72? É claro que Jesus devia ter ali umas pessoas mais próximas deles, né? Até porque, né, vamos nos lembrar aqui uma coisa, né? Alguns desses homens eram parentes de Jesus, né? Tomé, né? O nome de Tomé é Dídimo. Né? Tomé é uma alcunha que você dá para alguém que é muito parecido. Né? Você tem aqui pelo menos Tiago, né? E Tiago menor são, né, Tiago e Tiago filho de Alfeu. Tiago pelo menos é primo de Jesus. Inclusive é por isso que ele assume um certo papel forte na igreja, porque ele era primo de Jesus.
Né? Então vocês vejam o seguinte, são pessoas próximas dele. Né? Todos vocês têm um grupo de pessoas que são mais próximos de vocês. Né? E é claro que ele provavelmente conversou mais com essas pessoas, bateu mais papo com essas pessoas, mas não quer dizer que os outros não eram importantes. Né? Tanto é assim que quando Judas, o traidor, se enforca, né, tem que ser colocado uma pessoa para ocupar o lugar dele no grupo dos 12. Né? E até gozado a descrição, porque os apóstolos lançam a sorte. Eles jogam o que seria equivalente a dados, para escolher o sucessor. E ele diz assim, não, esse é um dos que sempre andava conosco, que é Matias. Né? Então você vê o seguinte, um desses discípulos que estava por ali virou apóstolo. Né? Então, assim, não havia uma divisão rígida. Né? Todo mundo fala assim, Jesus foi para o Jardim das Oliveiras, né, para o Getsemane, rezar com Pedro, Tiago e João. Né? Vocês se lembram que Marcos estava lá? Mas, Bernardo, mas Marcos não é apóstolo, nem era desses três, mas ele estava lá. Ele e vários outros discípulos estavam lá. Mas, Bernardo, como é que você sabe? Ninguém tem certeza. Mas se você olhar em Marcos, Marcos relata que quando eles prenderam Jesus, prenderam também um dos que o acompanhava. E para ele não ser levado preso, ele se livra da sua túnica e sai correndo pelado. Isso só está no Evangelho de Marcos, o que leva as pessoas a acreditarem que é o próprio Marcos que fala isso. Né? Significa que Marcos, o evangelista, era um dos discípulos que estão aqui falados. Então você para para pensar, será que Marcos não é uma pessoa importante? Será que Marcos também não foi enviado ao ponto dele escrever um evangelho? Entendem isso? Bernardo, mas os 12 apóstolos, sim, esses 12 têm título e foram enviados, ou seja, eles têm esse título. Mas havia os discípulos. E os discípulos assumiram várias posições importantes. Né? Os 7 diáconos devem ter sido discípulos, porque eles eram conhecidos, eles tinham boa fama na comunidade dos fiéis. Né? E esses 7 diáconos, pelo menos 6 deles foram pessoas que fizeram o papel. Filipe desce a Samaria e converte a Samaria inteira. Né? É claro que isso é uma hipérbole, deve ter ficado gente que não foi convertida, mas ele converteu muita gente lá. Estevão, né, prega de tal forma que ele é morto, apedrejado. Né? E o outro apóstolo, o 13º apóstolo, vocês se lembram dele? Paulo. Né? Ele que se nomeia abortivo também se nomeia apóstolo. Mesmo não estando nem entre os 12, nem entre os discípulos, nem entre essa multidão. Notam isso? E aí, eu preciso explicar para vocês que a multidão é o grupo mais importante que está aqui. Tá? Primeiro, de onde vieram os discípulos de Jesus? Eles vieram dessa multidão. Em algum momento, eles eram multidão que foi lá buscar Jesus para ficar curado, para se livrar de um demônio, para resolver um problema na família, né? Porque não sabia mais o que fazer, porque estava pensando em se matar, porque a droga tinha infernizado a família dele. Né? Foi lá procurar Jesus. E uma parte dessa multidão, seja porque recebeu uma bênção, seja porque foi curado,
né? Seja porque foi perdoado, seja pura e simplesmente porque ouviu Jesus. Achou que Jesus era algo diferente, era uma pessoa especial, e começou a seguir Jesus. Esses são os discípulos, né? Então, da multidão surgem os discípulos. Então, não existe discípulo que não estivesse na multidão. Entendem isso? E essa multidão, ela não é uma multidão de judeus, né, Bernardo? Eles vieram de toda a Judéia e de Jerusalém. Sim, Jerusalém era uma cidade essencialmente de judeus, mas a Judéia não era toda judia. Havia muitos ali que não eram judeus. Mas vinham também do litoral de Tiro e Sidônia. Esses certamente não eram judeus, havia muito pouco judeu naquela região. Então você está atraindo para Jesus aqueles que não são do povo escolhido. Eu já falei para vocês que para nós que seguimos judeus não tem nós e eles, só tem nós, né? Eles fazem parte do nós, né? E eu fico muito contente porque eu falei isso antes de sair Fratelli Tutti. E em Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos dá essa ideia. Mas, Bernardo, mas os apóstolos são mais importantes do que a multidão, porque eles são os apóstolos, eles são os enviados. Exatamente. Quem enviou eles? Jesus. Enviou eles para quem? Para a multidão. Os apóstolos só existem porque eles são enviados. Os apóstolos só existem porque existe a multidão. Os apóstolos só existem porque existem pessoas que precisam ouvir o que Jesus ensinou. Entendam isso. A multidão é a coisa mais importante. Porque se não existisse essa multidão que procura Jesus, essa multidão que precisa ouvir a palavra. Oi, Fátima, paz e bem. Se não existisse essa multidão sedenta de ouvir a palavra, de conhecer Jesus, não haveria necessidade dos apóstolos. Se todos que existissem no mundo fossem discípulos de Jesus, não precisaríamos enviar ninguém. Essa talvez seja a grande diferença da comunidade do reino. Na comunidade do reino, o que nos move não é o cargo. O que nos torna grande não é a hierarquia. Oi, Gonzaga, paz e bem. O que nos torna diferente dos outros não é o que a gente pode mais. É justamente do que a gente pode fazer pelo outro, né? A multidão não seria a essência de tudo? Eu não sei se eu estou entendendo o que você está falando, mas eu vou fazer uma reflexão, você me diz se eu estiver certo ou não, tá, Carla? Sim, eu acho que a multidão é a essência. Por quê? Porque se o mundo inteiro entendesse que Jesus é Deus e seguisse o que Jesus pregou, né? Ou seja, seguisse que todo ser humano é digno, independente de qualquer condição ou qualquer estrutura de vida dele. Que o mundo entendesse que nós só podemos amar a Deus ao próximo. Se o mundo entendesse que a vida é o bem primordial, o bem primeiro, sobre qual todo e qualquer outro bem se anula. Né? É a nossa primeira prioridade, né? Quando eu era jovem, a gente falava assim, vidas em primeiro lugar. Eu tenho até usado essa hashtag, vidas em primeiro lugar. Se nós entendêssemos que a grande relação entre nós é a relação do amor, né? Não seria necessário mais nada, porque o reino de Deus estaria na terra. Essa é a questão. Então,
Se hoje a gente existe, se hoje a gente parte em missão, se hoje a gente tem nossas pastorais, se hoje a gente precisa ter a igreja, é porque a multidão ainda existe. Essa é a questão. Por isso que eu falo que a comunidade do reino de Deus não é uma comunidade baseada em força, poder e hierarquia. Né? Não é uma comunidade onde, oi rei, tudo bem? Paz e bem. Não é uma comunidade onde eu sou o diácono e por eu ser o diácono vocês têm que me tratar por senhor, reverendo, me dever obediência. Não, não. Isso é uma inversão completa da comunidade do reino. Só tem sentido existir diácono se existe a comunidade para a qual o diácono vai servir. Entendam bem. O ministro da comunhão, bato palmas para o ministro da comunhão, mas ele só existe porque há pessoas que precisam receber a comunhão. O ministro da comunhão não existe para ficar bonitinho no presbitério, e sim para ir aonde não se pode ir com a igreja. Ele é a igreja. Ele é um dos apóstolos. Ele é enviado para levar Jesus ao mundo. E ele vai levar ao doente, ao hospital, ao orfanato, à prisão. Ele vai levar Jesus à prisão. Então, só tem sentido ter o ministro porque tem pessoas que não podem chegar a Jesus. O ministro da Consolação e Esperança é uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque ele vai ao encontro dos nossos irmãos e irmãs num momento terrível de dor, onde eles precisam ouvir a palavra de esperança que só quem crê em Jesus tem. Mas se nós não morrêssemos, se nós não sofrêssemos com a morte do nosso irmão, eles seriam desnecessários. Né? Os nossos sacerdotes são muito importantes, são. Mas se nós não existíssemos, eles não fariam sentido. Então, na verdade, a nossa visão da comunidade do reino deve ser ao inverso. Né? Ela deve ser uma comunidade baseada num sentimento profundo de fraternidade entre nós, onde cada um vira para o outro e fala assim: como é que eu posso servir melhor o meu irmão? Como é que eu posso ajudar melhor o meu irmão? Como é que eu posso apoiar melhor o meu irmão? Entendem isso? Ou seja, a comunidade do reino, ela não é uma comunidade onde você tem a multidão aqui embaixo, os discípulos aqui, os apóstolos aqui, e Jesus lá em cima, né? Lá em cima, acima de todos está Deus. Não! Não é. Pelo contrário, Jesus é quem? Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele achatou isso tudo e colocou todo mundo no mesmo nível. Entende? Ele literalmente achatou essa coisa vertical, colocou todo mundo no mesmo nível e disse assim: todos são a comunidade. E todos têm igual importância. Todos estão no mesmo patamar. Mas Deus está conosco, está no meio de nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, a comunidade do reino é uma comunidade absolutamente horizontal, onde a grande diferença, onde a grande mudança é que as pessoas são mais importantes, né? Quanto mais elas precisam ser servidas. Não é quanto mais elas servem, não. É quanto mais elas precisam ser servidas.
A pessoa mais importante da comunidade do reino é aquela que mais precisa ser servida pelos outros. Porque nós só vamos realizar o reino o dia que nós tivermos um reino de iguais. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, né? Eu não sei se eu me fiz entender, eu não sei se as pessoas conseguiram entender o que eu falo. Eu não sei se todo mundo concordou comigo. Aliás, se alguém discorda de mim, né, estejam absolutamente à vontade. Se alguém quiser entrar e fazer uma fala, dizer qualquer coisa, por favor, não se acanhe não, tá? Nós estamos fazendo um ano. Essa semana agora a gente faz um ano do sínodo, né? Sínodo para a Amazônia, e lá eu aprendi muito sobre sinodalidade, né? Sinodalidade, olha, isso é uma coisa que me abalou profundamente, sabe? Eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, como eu tenho que melhorar como seguidor de Jesus, né? O pessoal gostou, tá todo mundo dizendo amém, muito obrigado, né? Fátima, assim que acabar eu vou subir para o IGTV, né? E aí eu te passo o link, tá? André, salve São Judas Tadeu, salve! Sabe, pessoal, São Judas Tadeu tem uma fala muito interessante, que ele pergunta assim, lá na última ceia, Senhor, isto que tu nos revela é só para nós ou para todos? Né? E é muito interessante, né? Porque a ideia da universalidade da mensagem existia desde o início, né? Fátima, rogai por nós, São Judas Tadeu. Carla, viva São Judas Tadeu. No início dessa live, eu não sei quem ouviu, eu falei assim, hoje é um dia muito especial para nós aqui da nossa paróquia, porque a paróquia do lado é a paróquia São Judas Tadeu e nós somos muito ligados, né? Nós somos assim, existe uma grande relação entre as duas comunidades, né? Então, hoje é meio que uma festa, né? Porque a paróquia Cristo Redentor, tecnicamente falando, ela não tem padroeiro, né? Porque padroeiro é aquele que reza para Deus para pedir proteção para a paróquia, né? E a paróquia, em troca, se espelha naquele que reza por ela. Nós somos a paróquia Cristo Redentor, então Cristo não reza para Cristo, né? Mas a gente é muito próximo de São Judas, né? Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. Quem tiver um tempinho, dá um pulo no blog do Gaioso, tá? Vai lá ler a reflexão dele, tá? Só pelo título, eu só vi o título, mas o título tá um barato, vale a pena lá ver, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção hoje, pedindo a intercessão do nosso querido São Judas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Judas, o apóstolo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, se protejam. Todos vamos usar máscara. Isso vai passar. Até lá, fiquem seguros. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Propaguem o reino. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abração.